movimento de um corpo é dito retilíneo quando ele ocorre ao longo de uma linha reta, como este que nós estamos vendo. Quando este movimento ocorre em uma linha reta e com velocidade constante, ele é dito retilíneo uniforme. Já quando ele ocorre com aceleração constante, ele é dito um movimento retilíneo uniformemente variado. Observa-se que a velocidade é a variação da posição no tempo, ao passo que a aceleração é a variação da velocidade de um movimento no tempo. Nós sabemos que para um objeto inicialmente em repouso entrar em movimento é necessário que uma força seja exercida sobre ele. Vamos analisar que forças atuam sobre a esfera que estava inicialmente parada. Notamos que a força peso atua sobre a esfera, e ela pode ser dividida em duas componentes, uma Px, que arrasta o objeto ao longo do tubo, e a outra componente Py, que pressiona o objeto contra o tubo. A força Py é anulada pela força normal que o tubo exerce sobre a esfera. Já a força Px tem como contrapartida a força de atrito, que tenta frear o movimento. A força de atrito entre um objeto sólido, como a esfera metálica, e um objeto fluido, como o óleo que está dentro do tubo, ela é dependente da velocidade do movimento. Isso mesmo. Então, quando o objeto, a esfera, está inicialmente em repouso, a força de atrito entre a esfera e o fluido é zero. Quando a esfera começa a se deslocar e ela vai ganhando velocidade, ela vai se deslocando mais rapidamente, a força de atrito aparece e vai aumentando na medida em que a velocidade da esfera aumenta. E isso ocorrerá até um ponto em que essas duas forças vão se equilibrar. E a partir daí, a esfera vai continuar em movimento, porém com a soma das forças que atuam sobre ela igual a zero. E aí, nós sabemos que este movimento vai ocorrer com velocidade constante, já que quando a soma de todas as forças que atuam sobre o objeto é zero, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A seguir, vamos fazer um experimento. Nós vamos analisar o movimento desta esfera dentro do tubo cheio de óleo. Para isso, nós precisamos medir as posições de um objeto em relação a um ponto de referência e o tempo que o objeto demora para atingir a cada uma destas posições. Nós vamos sinalizar a primeira abraçadeira como ponto de partida, o ponto S0, e depois nós teremos os pontos S1, S2, S3, S4, S5, S6, 7, 8 e 9. Teremos, portanto, o ponto zero mais 9 posições. E nós vamos medir o tempo que a esfera demora a partir do ponto S0 para atingir cada uma dessas posições. Nós podemos redistribuir as distâncias entre estas posições para termos uma maior uniformidade. O objeto vai ser solto sempre do início do tubo e a medição do tempo feita a partir do ponto zero. Então, observem, nós vamos disparar o cronômetro no ponto zero e medir o tempo que ele demora para atingir a posição 1. Vamos repetir isso várias vezes. Depois faremos o mesmo procedimento do ponto S0 ao S2 e assim sucessivamente até fazermos as medições do ponto S0 até o ponto S9, que é o mais distante em relação ao ponto de partida. Recomendamos que essas medições sejam feitas no mínimo 5 vezes para cada um dos pontos. Para obter as medidas das posições, nós vamos retirar o tubo do suporte, vamos colocá-lo sobre a bancada e com uma trena ou uma régua vamos fazer a medida das distâncias do ponto S0 ao ponto S1, S0 ao S2, S0 ao S3 até a distância do S0 até o S9. Basta fazer essa medida apenas uma vez em centímetros usando corretamente a trena. A seguir, vamos analisar os dados coletados. Utilizaremos o Excel para isso.
Nós temos aqui uma planilha com dados coletados para o experimento do movimento no tubo de óleo. Observe que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 medidas de tempo para cada uma das posições do objeto. E as medidas foram feitas para as posições 1, ou seja, deslocamento de 0 para 1, de 0 para 2, de 0 para 3 até 0 para 9. Portanto, nós fizemos 5 tomadas de tempo para cada posição assinalada lá no tubo de óleo. O que nós temos aqui, as medidas de tempo, são as medidas feitas com cronômetro, considerando aí 2 casas decimais em segundos. E aqui nós temos o tempo médio, ou seja, o tempo médio que o objeto gastou para atingir a posição 1 foi de 3,6 segundos. O tempo médio para atingir a posição 2 foi de 5,4 segundos, e assim sucessivamente até o tempo médio para atingir a posição número 9, que foi de 17,9 segundos. Que distâncias são essas? Foram aquelas medidas com a trena. A posição 1, 10 centímetros, ou seja, a distância do ponto 0 ao ponto S1 é de 10 centímetros. Do ponto 0 ao ponto 2, S2, 15 centímetros. Até do ponto S0 ao ponto S9, que a distância foi de 50 centímetros. O que nós temos aqui nesta coluna é o desvio padrão, ou seja, o tempo médio gasto para atingir a posição 10 centímetros pela esfera foi de 3,6 segundos, com um desvio padrão de 0,2 segundos. Esse desvio padrão varia para cada ponto. Observamos aqui que o menor desvio ocorreu para os 2 primeiros intervalos e o maior desvio, como esperado, aconteceu para o maior intervalo, já que mais variáveis entram em questão quando a gente tem, eventualmente, sujeira no tubo, alguma imperfeição dentro do movimento, uma não homogeneidade do óleo. Estes dados vão ser agora usados para traçar um gráfico da posição que o objeto alcançou no tempo, gráfico D por T, ou posição por tempo. O gráfico para este movimento nos mostra que o movimento foi do tipo retilíneo uniforme, pois a relação entre a posição e o tempo, notem, isso daqui não retrata a trajetória de um objeto, mas indica como ele foi se distanciando da posição zero, da posição inicial, na medida em que o tempo foi passando. E nós vemos aqui que esta relação é perfeitamente compatível com uma reta, indicando, portanto, que a velocidade ao longo do movimento foi constante. Nós tivemos, portanto, um movimento retilíneo uniforme. Podemos também verificar a veracidade disso por métodos de cálculo numérico, fazendo o cálculo da correlação entre os dados de posição e tempo. O resultado do cálculo da correlação é mostrado aqui. A correlação R foi utilizado aqui o próprio Excel, Correl, matriz 1, matriz 2, onde essas matrizes são tempo médio e deslocamento médio. A correlação entre estas duas variáveis foi muito próxima de 1, indicando uma reta. Lembrando que quanto mais próximo de zero, a correlação indica que não há uma relação linear entre as variáveis. Quanto mais próximo de menos 1, ela indica uma reta decrescente. E quanto mais próxima de mais 1, que é o caso, ela indica uma reta crescente. Utilizando também o cálculo numérico, nós utilizamos aqui a função inclinação para medir a inclinação desta reta da posição por tempo, que é a medida da velocidade do movimento. Nós tivemos, portanto, a medida de 2,8 centímetros por segundo para a velocidade deste movimento.
Podemos então concluir que o movimento foi de fato um movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento com velocidade constante. A velocidade deste movimento foi de 2,8 centímetros por segundo e, como foi dito anteriormente, o efeito da força de atrito, que foi crescendo na medida em que a esfera foi se deslocando, foi tal que ele anulou o efeito da componente horizontal da força-peso e a esfera se deslocou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, no movimento sem aceleração, já que a soma de todas as forças que atuam sobre o objeto era igual a zero.